Boa noite, tudo bem? Todos me ouvem? Acho que agora a maioria. Tudo bem? Todos me ouvem? Sim. Tá certo. Então, pessoal, boa noite todo mundo. Vamos iniciar aí mais uma aula nossa. Aula dessa semana. Nós vamos começar a falar a respeito de escala, tá? E aí talvez seja um dos itens mais importantes desse nosso desenho técnico. Pessoal, a imagem tá boa para vocês? O áudio tá bom? Tá escuro? Como que tá? Tá de boa. Tá? Todo mundo consegue enxergar? Tudo bem? Sim. Pessoal, então vamos lá. Nós vamos dar prosseguimento aí à nossa disciplina de desenho técnico, tá certo? E hoje vamos começar a falar de escala. Escala aí que talvez seja um dos temas mais importantes desse nosso desenho técnico. Se nós não soubermos trabalhar a escala, nós não só vamos conseguir fazer nada, tá? Antes da gente começar a trabalhar com as nossas escalas, eu quero saber de vocês a respeito do exercício da aula passada. Como que foi? O meu eu comecei ele, daí ainda não terminei. Certo. Lembra que eu pedi para falei para vocês que eu ia querer que vocês compartilhassem nessa aula comigo? Sim. Quem pode começar a compartilhar aquela? Vamos lá, pessoal. Se vocês não participam da aula, a disciplina não funciona. Quem pode começar a mostrar para gente? Vamos lá, pessoal. Quem começa? Tem importância, pode ser caligrafia mesmo, não tem problema não. Professor, o meu eu não fiz nenhum ainda, comecei só o da folha grande, porque eu não tenho todos os materiais. Uhum. Vamos pegar, tem só o escalímetro e a folha, o papel A3, não tem mais nada. Quem fez, pessoal, pode ir compartilhando. Vamos, para a gente poder ir vendo como que está saindo. Porque às vezes pode ser que a dúvida de uma pessoa pode ser a mesma dúvida do colega, entendeu? E aí a gente consegue ir orientando e ver como faz. Por isso que é importante vocês trazerem e ir participando semana a semana. Quem fez e pode compartilhar com a gente aí? Eu vou ligar a apresentação aqui, tá, professor? Pode compartilhar. Esse aqui foi o que eu fiz. Eu só fiz os quadrados. Pegue um pouquinho, o seu volume está um pouquinho baixo para a gente ouvir. Eu só fiz os quadrados e as margens. Isso. Você consegue dar um pouquinho de zoom para a gente dar uma olhada? Acho que não vou conseguir, não. Ó, aqui tá um pouquinho, na verdade, ele tá um pouco desfocado, a gente não consegue ver muita coisa. Mas pelo que eu tô vendo aqui é o seguinte, ó. Aqui as margens, se você reparar, ó, dá para você perceber que bem no rodapézinho do carimbo, do lado direito, embaixo, isso aí mesmo, ó. Você percebe que aqui a tua linha ela tem uma quebra, ó. Provavelmente, na hora que você foi fazer, você deve ter passado a lapiseira no esquadro, aí você tirou do papel e colocou de novo. Isso aí, Aqui, isso aí mesmo, ó. Esse cantinho aí, tá vendo? Ó? Uhum. Dá para ver, ó, que a tua linha ela tá emendada. Por exemplo, aqui, ó, na outra divisão, ainda dentro do carimbo, na divisãozinha do lado esquerdo, pro outro lado, Aqui? dá para perceber aqui no meio, bem no meio. Isso aí mesmo, ó. Você consegue perceber que tem uma quebra de linha aqui? A tua linha ela dá uma sinuosidade? Aham.
Então, isso aqui, provavelmente, a hora que você foi fazer, você deve ter tirado a lapiseira do papel. A hora que você coloca o esquadro lá, você vai fazer o risco da lapiseira, provavelmente você passou a lapiseira, você tira do papel, depois você passa de novo. Foi ou não foi? Aqui eu acho que eu marquei o ponto de onde que era Aí, pra eu riscar. e aí depois você fez, né? É. Então, Professor, tenho uma dúvida sobre a respeito dessas marcações que a gente faz para depois traçar. pode Que dizer. maneira que a gente faz para não ficar marcado assim? Sabe o que você tem que fazer? Pega uma lapiseira 03, sabe a mais fininha mesmo? Aí você coloca, você faz a marcação bem leve, tá? Bem leve na folha. E aí você só marca as distâncias, um pontinho mesmo, e depois você faz o risco com a égua. Aí você consegue não deixar marcado assim. Entendeu? Dá para entender? Por exemplo, igual aqui nesse caso, aqui você tem lá o esquadro, né? Você tá com o esquadro aqui apoiado, você vai marcar um pontinho com a lapiseira, aí você vai marcar o pontinho em cima e você vem com o esquadro, encaixa o esquadro na régua paralela, e aí você vai vir com a lapiseira e vai fazer esse movimento aqui, ó. Entendeu? Entendi, professor. Ó, o que vocês têm que tomar cuidado, gente, é o seguinte, ó. Vocês não podem, na hora que você está usando o esquadro, apoiei o esquadro aqui na régua paralela, aqui na régua paralela. A hora que eu estou usando o esquadro, ou a lapiseira, eu não posso tirar a lapiseira do papel, tem que ser um único risco. Marcou aqui a distância, você vai fazer um único risco até o final. Não risca, tira e risca de novo, porque se você faz isso, a linha vai ficar emendada, e daí vai dar para perceber certinho que ela foi, que está faltando precisão no desenho, entendeu? Então vocês precisam se atentar para esse detalhe aí. Oi, pode dizer, quem chamou? Nesses pontos aqui dos cantos, como que eu vou fazer ele, sendo que é uma linha para horizontal e outra para vertical? Como assim, Thiago? Não entendi. Tipo, aqui nesses pontinhos aqui, ó, Ah. nas quinas. Como é que eu vou fazer sem ele ficar marcado? Para ficar marcado, você vai fazer do mesmo jeito que eu falei. Você vai pegar, deixa eu pegar uma lapiseira aqui. Você vai pegar a lapiseira e aí você vai marcar. Você vai vir com a lapiseira. No lugar de você riscar, você pode vir só com a lapiseira e fazer um pontinho na folha. Entendeu? Só um pontinho suficiente para você vai apertar ele e fazer um pontinho suficiente só para você fazer a marcação. Aí não vai ficar essa marcaçãozinha depois. Dá para entender? Aham. Tem que ser bem de leve, gente. Ó, você vai pegar a lapiseira bem de leve, bem tranquilo. Você vai colocar a lapiseira no papel, dar uma giradinha para fazer um pequeno pontinho, tá? Pega a lapiseira mais fina que você tem. Você vai fazer um pontinho, um pequeno pontinho no papel. E aí, esse pontinho é o suficiente para você conseguir delimitar as distâncias, né? Para você poder manusear os instrumentos depois. E a partir desse pequeno pontinho, você sim vai traçar a sua linha. O que eu volto a afirmar para vocês. Lembra que a gente falou na aula passada? O principal, você precisa fazer... você não tira a lapiseira da folha, você vai fazer um único risco, igual eu mostrei na aula passada, tá? Gente, ó, as aulas, elas estão disponíveis lá no sistema, tá? Se alguém tiver dúvida do que você estiver fazendo, volta lá na aula, dá uma revisada, dá uma olhada novamente, tá? Essa questão aí da linha, ela é importante para vocês conseguirem ter qualidade depois no desenho, né? Qualidade final no desenho, e também precisão. Então, esse ponto aí da linha, ele é importante, e é importante também o sentido, tá? Não esquece disso. Quem escreve com a mão direita, você vai desenhar da esquerda para a direita, sempre de baixo para cima, tá? Não esquece isso. Quem é canhoto vai desenhar da direita para a esquerda e de novo de baixo para cima. Porque quando você faz essa ordem, você tem amplitude no movimento. Você consegue movimentar o teu braço de um tamanho, né, de uma abertura suficiente para que o teu desenho possa ser executado com qualidade. Outro ponto, ó.
lapiseira sempre em pé. Quando você for fazer o risco, você não deita a lapiseira, só a lapiseira sempre em pé. Você vai riscar com a lapiseira em pé. Dá para entender isso? Sim? Sim. Deixa eu ver que alguém tinha mandado uma pergunta no chat. Deixa eu ver. Posso parar de compartilhar, professor? Pode parar. Para fazer essa tarefa, qual grafite é o melhor? Olha, ô João, o que eu recomendo para você é o seguinte, ó. Para fazer a marcação dos tamanhos, das dimensões, você usa o grafite 03. Mas, por exemplo, para fazer os quadrados, é legal que você vá fazendo um desses quadrados, cada um com uma lapiseira diferente. Porque daí você consegue experimentar as lapiseiras e entender como elas funcionam. Vocês vão ver que elas são lapiseiras diferentes e que elas têm jeitos de usar diferente, entendeu? Então, o que eu posso recomendar para você? Você marca ali com um ponto, né, para você começar a fazer e usar. E aí, depois, na hora que você for fazer os quadrados, você pode fazer os quadrados riscar com cada uma com uma lapiseira diferente, entendeu? Para você ir conhecendo os materiais e para você pegando experiência. Então, isso é importante. Essa parte é importante. Tranquilo até aqui, pessoal? Professor, só uma dúvida sobre o carimbo. Certo. Para preencher ele, que nem ali tem a prancha. Seria o quê? Aonde você fala? Que nem, lá naquele quadrado maior seria, né? Da prancha, daí embaixo tem 0102. Você pode compartilhar aí a tela para a gente dar uma olhada? É que eu não tô. Eu tô com um papel, não tô com ele no computador. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. A gente já vai ver já. Eu posso compartilhar. Encontrei o arquivo, deixa eu compartilhar com vocês. Esse daqui? Isso. Ó, você vai colocar ele exatamente como tá aqui, ó. Aqui você vai colocar, aqui na verdade nesse exemplo ele não tá. Mas aqui você vai colocar o nome da instituição, né, lá Centro Universitário Uningá, o teu nome. Aqui você vai colocar o nome na disciplina, que no caso ela é desenho técnico, tá? Na expressão gráfica, desenho técnico. Você vai colocar o nome do exercício, que é um exercício figuras geométricas, que é o caso dessa folha aí, tá? Você vai colocar a turma, primeiro ano, o curso que você é, o nome do professor, o seu RA, você pode colocar a escala que está sendo desenhada, na escala a gente está usando a escala 1 para 100, a data e o número das pranchas. Essa numeração aqui, pessoal, é o seguinte, ó, o número da direita, ele vai ser o equivalente ao total de folhas que o teu projeto. Por exemplo, eu vou fazer um projeto de uma casa. Para fazer o projeto completo da casa, eu vou precisar de 5 folhas, 5 pranchas, tá? Na primeira vai ter planta baixa, depois corte, vista, elevação, implantação. Então, assim, eu vou precisar de 5 folhas para fazer o projeto completo da minha casa. Então, esse número da direita, ele vai ser essa quantidade total de pranchas que eu tenho, de folhas. Deu para entender? Tranquilo? Entendeu até aqui? Entendi. Aí o número da esquerda, ele vai ser a numeração da folha. Por exemplo, quando eu tenho aqui 1 de 2, quer dizer que o quê?
o meu projeto tem 2 folhas e essa é a primeira folha do meu projeto. Tranquilo? Tá aqui? Deu para entender? Eu sim. Sim? Sim. Todo mundo entendeu isso, gente? Sim. Sim. Alguém tem dúvida? Ó, eu gosto sempre de começar a aula revisando os conteúdos da aula passada, porque assim, ó, a gente tem aula e vocês vão tentar fazer, daí a gente volta para ver se vocês tiveram dúvida, entender as dificuldades que vocês tiveram, para a gente poder tirar as dúvidas para prosseguir. Certo? Até aqui alguém teve dúvidas? Tá tranquilo? É só uma coisa, professor. Você falou que em turma tem que colocar. Continua. Eu não, Em não turma. entendi. O Manuel, Só que o cortou um ano- pouquinho. Cortou o seu áudio, não entendi. Ah, não, professor. É que minha internet também tá horrível, tá? Se ficar cortando, desculpa. A Em internet, turma. a internet a gente sempre tem problema. A minha é um caso sério aqui em casa. Você fala da turma? Deixa eu compartilhar de novo. Isso. Deixa eu compartilhar aqui com vocês de novo. Aqui, tá aparecendo? Tá aparecendo? Sim ou não, gente? Tá aparecendo para vocês? Carregou? Sim. Ó, a turma, vocês vão colocar... Eu acho que vai ficar um pouco difícil. Vocês podem colocar, por exemplo, assim, pode escrever primeiro ano e abreviar o curso. Por exemplo, civil, você vai colocar Civ 1. Computação, você pode colocar Comp 1. Elétrica. É por conta disso que eu tava perguntando. Isso, você pode colocar assim, ó. Civil, você vai abreviar, você põe Civ 1. Tá? Pode ser junto, sem espaço mesmo. Computação, pode colocar Comp 1. Elétrica, Elet 1. Entendeu? Mecânica, Mec 1. Certo? Deu para entender? Ok, professor, muito obrigado. Deu sim. Ó, não precisa colocar engenharia, todo mundo aqui em engenharia, coloca só a especificação de cada uma delas. Daí dá uma abreviada, coloca as 3 primeiras letras, daí a gente já entende o que é cada um. Certo? Esse carimbo, gente, ó, isso aqui é uma coisa que vocês precisam aprender bem, tá? Porque todo desenho que vocês forem fazer, você vai ter que fazer margem e carimbo. Todas as pranchas. Entendeu? Até, inclusive, o seguinte, ó. Se vocês quiserem pegar aí um bloco de folhas de vocês, um dia qualquer aí, e já desenhar a margem e o carimbo em todas as folhas, vocês podem fazer. Porque todos os desenhos que a gente for fazer daqui até o final do ano, vai ter que ter margem e carimbo. Entendeu? Ok, tá aqui? Beleza. Eu gosto... Na verdade, vai muito de professor para professor. Tem um pessoal que trabalha muito com papel já com margem. Eu gosto de trabalhar com papel sem margem. Por quê? O processo de produção da margem, ele também ajuda vocês a aprenderem a mexer com os esquadros, a mexer com as lapiseiras, o escalímetro. Então, é importante. Esse processo também é importante. Então, por isso que eu gosto que a gente trabalhe para fazer essa margem também. Tá certo? Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida aqui a respeito disso? Só como a margem ela é bem, a espessura dela é bem estreita, daí na hora de colar aquela fita na mesa, tipo, às vezes atrapalha um pouco. Daí tem que deixar bem na pontinha, então, no caso. Sei. Então, você tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse negócio aí para não rasgar o papel. Se você colocar a fita muito para dentro, na hora que você for tirar do papel, ele rasga o papel. Entendeu? Nossa. Pessoal, tem uma coisa importante que eu preciso falar para vocês. Uma dica para fazer margem e carimbo, tá? O que eu indico aqui para vocês fazerem? Quando vocês forem fazer a margem e o carimbo,
vocês peguem a lapiseira mais fina, que é a 03, e faça ela bem fina, bem suave, marca lá as dimensões, faz uma linha prévia e tudo mais. Depois, você vem com uma lapiseira um pouco mais grossa e dá acabamento. Você passa por cima dessa linha que está bem fina. Mas, você tem que tomar cuidado do seguinte, a primeira linha, você tem que ser bastante fina, tem que ser de uma espessura que ela não atrapalhe depois você passar outra linha por cima. Entendeu? Dá para entender? A primeira linha, ela serve como uma espécie de auxílio. É uma linha para ajudar só você a fazer. A segunda linha, aí sim, ela vai ser um acabamento. Dá para entender? Ok? Sim. Sim. Conforme eu tô Era como se fosse um traçando a esboço. linha. Oi, vamos lá. Repete, por favor, Guilherme. Conforme eu tô traçando a linha, tem que ser um movimento meio devagar para não ultrapassar o ponto, né? Você tem que tomar cuidado também. Uma coisa também que é importante é o encontro das linhas. Acho que talvez seja uma das partes mais difíceis no começo agora, tá? Quando você vai ter uma linha horizontal e vertical, e aí quando você termina a linha do encontro, talvez seja um dos pontos mais difíceis. Porque ela não pode passar e ela não pode faltar. Você tem que encontrar ela certinho aqui. Certo? Quem ia falar mais, Manuel? Vai lá, Manuel, manda brasa. Eu não ia falar nada não, professor. Pode continuar. Pessoal, mais alguma dúvida aqui? Sim ou não? Tá tudo bem. Tranquilo? Tranquilo. Então, ó, eu vou prosseguir, tá certo? Deixa eu compartilhar o outro tema aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre escala, certo? Nós vamos começar a entender o que é escala. Na semana passada a gente já falou alguma coisa, né, de escala. Então, hoje a gente vai, de fato, entrar nesse assunto escala e discutir o que é escala, tá? Ó, eu tentei colocar ele em PDF para ver se aparece melhor para vocês. Todo mundo consegue ver sem travar? Sim, dá para ver bem. Aí, acho que agora vai ficar melhor. Então, o tema da aula de hoje vai ser, então, escala na representação gráfica. Nós vamos aprender hoje a usar o escalímetro, tá? Essa ferramentinha aí tão diferente, tão controversa, as pessoas acabam tendo tanta dificuldade com essa ferramentinha que nós vamos aprender a usar o escalímetro, tá certo? Então, ó, antes da gente começar a trabalhar com escalas, eu acho que é importante vocês conhecerem essa norminha aqui, ó. A BNT-NBR 8196, de 1999. Vai falar do quê? Emprego das escalas no desenho técnico. Foi quando a gente começou, de fato, a normatizar e estabelecer diretrizes para o uso de escala no desenho técnico. Lembra que nós fizemos uma explanação breve a respeito de como funcionam essas escalas e por que elas são importantes no desenho técnico? Quem lembra disso na aula passada? Do exemplo até que eu dei na aula passada a respeito das escalas. Quem lembra, pessoal? Quando a forma do desenho é muito pequena, a gente usa a escala para aumentar o desenho na folha. Isso. E o que mais? Quando o desenho é muito grande, a gente diminui a escala. A gente diminui. Então, a ideia da escala é justamente essa. O que vocês precisam aprender da escala é essa lógica, tá certo? Redução e ampliação. Essa é a lógica da escala, é o princípio básico. Aprendeu isso, para você só vai transferir isso daí para o escalímetro, tá? É uma coisa bem básica, é simples. Então, a lógica é essa, guardem a lógica. O objeto que eu vou representar no papel, ele é grande, eu vou aplicar uma escala de redução, vou diminuir aquele objeto e vou colocar num tamanho que caiba no papel. Vou representar um objeto que ele é muito pequeno, eu vou ampliar ele e vou colocar ele num tamanho que ele fique legível no papel.
a ideia da escala é essa. Ponto, tá? A gente não tem o porquê complicar. Essa é a ideia da escala, é isso que vocês vão seguir, tá certo? Vamos caminhar mais um pouquinho? Vamos para o próximo aqui, ó. Então, a finalidade da escala é essa, redução e ampliação, tá? Então, aqui é um conceito aqui só para a gente poder deixar um pouquinho mais formal. Então, as escalas são aplicadas para representar uma forma de um desenho onde as medidas de objetos são muito grandes para se caberem em uma folha de papel, ou muito pequenos. Então, essa é a ideia, tá? Então, nós temos aqui 3 tipos de escala, tá? Nós temos a escala natural, que quer dizer que o quê? Quando eu consigo transmitir o tamanho real do objeto para o papel. Isso acontece com peças pequenas, tá? Por exemplo, se eu for desenhar uma chave no papel, eu posso tranquilamente medir essa chave e desenhar ela exatamente do tamanho que ela é. Se eu for desenhar um parafuso, eu posso fazer a mesma coisa. Essa lapiseirinha que eu tô aqui na mão, ó, 03, se eu quiser desenhar essa lapiseira, uma representação exata dessa lapiseira em uma folha de sulfite, eu consigo, porque o tamanho dessa lapiseira, ela cabe dentro de uma folha sulfite. Então, quer dizer que essa é a minha escala natural. Quando essa escala natural, eu digo que ela é a escala 1 para 1. Dá para entender isso? Guarda isso daí. Guarda essa informação assim que a gente vai usar um pouquinho mais para frente. Escala natural, 1 para 1. Tá? Vamos lá. Depois eu tenho aqui, para a gente poder entender, como que eu expresso uma escala graficamente falando, tá? Quando eu vou representar uma escala no papel, a escala ela vai ser representada por essa nomenclatura aqui, ó, ESC. Sabe o ESC lá do teclado? Vai ser a mesma nomenclatura. Abreviação de escala, tá? Certo? Escala ESC. Na frente dessa minha escala, eu vou ter sempre 2 numerais, tá? Eu vou ter um numeral dividido por 2 pontos. Olha aqui, ó. Onde o primeiro numeral, ele representa aqui a medida da peça, ou seja, o tamanho real da peça. É como se eu falasse que isso aqui é a representação de 1 metro, tá? E aí depois, o que eu vou... A outra escala? Eu vou ter aqui essa minha escala, que vai representar a minha redução da peça. Então, aqui eu vou ter depois escala 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100, que são as escalas que estão aqui no escalímetro. Então, quando eu falo que o meu desenho ele está em uma escala 1 para 50, a gente vai ver a próxima escala, estou dizendo que essa escala, que esse desenho ele foi reduzido 50 vezes, ou seja, 1 metro, que é esse primeiro número aqui, que é o tamanho real, foi reduzido 50 vezes para poder caber nesse papel. Então, a cada 1 metro tem uma redução de 50 vezes. Quando eu falo de escala real, quer dizer que não houve redução. Quando eu tenho essa nomenclaturazinha aqui, ó, 1 para 1, quer dizer que 1 metro, ele representa 1 metro. Eu não tive redução, não tive ampliação. Tranquilo até aqui? Todo mundo entendeu? Sim. Sim ou não? Sim. Todo mundo entendeu, pessoal? Sim. Sim. Tem dúvidas Sim. até aqui? Não. Não? Ninguém tem dúvida? Acho que não. Não? Vou prosseguir então. Vamos lá. Ó, aí eu saio da minha escala de natural, agora eu vou falar de escala de redução, que é o que eu já comecei a falar com vocês na aula passada, tá? Então, a escala de redução é aquela ideia de que eu estou reduzindo o objeto para poder caber no papel. Então, essa nomenclatura, quando eu falo 1 para 2, quer dizer que o quê? A cada 1 metro representa, ele foi reduzido 2 vezes o tamanho real. Então, quando eu falo 1 para 2, reduzir 2 vezes. 1 para 50, reduzir 50 vezes. 1 para 100, reduzir 100 vezes. 1 para 75, reproduzir 75 vezes. Aí eu pergunto para vocês, se eu for desenhar agora, se eu chegasse para vocês e falasse agora, ó, o exercício que nós vamos fazer nesse exato momento, agora, na aula agora, nós vamos
desenhar esse escalímetro na folha de papel A3 que vocês têm. Tá certo? Vocês vão fazer isso. Esse é o exercício. Tá? Exemplo. Esse é o exercício. E aí, o que acontece? Para esse escalímetro caber na folha de vocês, vocês vão usar uma escala 1:50 ou 1:20? Qual escala ele vai ficar maior na folha? 1:20 ou 1:50? 1:20. 1:20. Por quê? Porque diminui 20 vezes o tamanho original? Exatamente. Então, quer dizer que o quê? Vamos estabelecer uma lógica. Um desenho representado na escala 1:20, em tamanho real, tamanho da folha, ele vai ser maior do que um desenho representado 1:50. Tá claro isso? Sim. Sim? É importante que vocês não confundam essa relação. Tá? Isso aqui é básico, é fácil, mas geralmente quando eu ministro essa disciplina, o pessoal sempre tem muita dificuldade com ela, com essas questões de escala. Então, a base dessa aplicação da escala, vocês entenderem essa relação. Se essa relação ficar clara para vocês, vocês não vão ter dificuldades em trabalhar com escala, tá? E me diz uma coisa, por que aqueles mapas cartográficos que nós temos lá na geografia, eles são mapas na escala, por exemplo, 1:200.000? Por quê? Que seriam medidas em quilômetros? Você tem medidas em quilômetros, você tem uma proporção muito grande. Então, a quantidade de redução é muito grande. Certo? E escala gráfica? Quem conhece escala gráfica? Quem já ouviu falar em escala gráfica? Conhecem ou não? Não. Ninguém nunca ouviu falar? Acho que eu sei o que é. Então, vou deixar uma tarefinha para vocês. Para a próxima aula, eu quero que vocês pesquisem o que é uma escala gráfica. Pode ser? Sim, pode ser. Anota aí. Vocês vão pegar, vão bater no Google aí, vão identificar o que é escala gráfica e para que ela é usada. Nós temos muitas escalas gráficas usadas para representar projetos muito grandes, projetos de escola, projeto urbano. Então, nós temos muito esses tipos de escala. Oi? É maquete? Maquete também. Então, esse tipo de escala, ele é muito usado para representar grandes dimensões, grandes objetos, tá? Então, procurem aí. Na semana que vem, no começo da aula, a gente vai voltar a falar disso. Eu vou perguntar para vocês, daí a gente vai responder essa questão, beleza? Então, vamos lá. Prosseguindo. Tá? E a escala de ampliação? É como a gente falou, quando o desenho ele é muito pequeno, eu vou ampliar esse desenho no meu papel para que ele possa ficar numa dimensão adequada, para que seja possível reconhecer e entender o que está sendo desenhado lá. E aí o que acontece? Se na minha escala de redução eu tenho uma ideia de 1 para alguma escala, 1:50, 1:10, 1:20, 1:100, se na redução eu tenho essa escala, essa ideia de proporção ela é inversa. Ou seja, eu vou colocar aqui, o primeiro numeral vai representar a quantidade de vezes que o meu objeto está sendo ampliado. Então, quando eu falar para vocês, eu tenho uma escala 2:1, eu ampliei esse projeto 2 vezes para uma unidade de medida do papel. Dá para entender? Dá para entender essa relaçãozinha? Sim. Qual que é a diferença da escala de redução e de ampliação no papel? Como que eu distingo uma da outra? Qual que é a lógica no papel? Quando eu escrevo no papel, qual que é a diferença entre um e outro?
Uma. Vamos lá, quem arrisca? Uma você. Quem arrisca, pessoal? Vamos lá. Uma você aumenta. Ó, tem uma relaçãozinha, é uma lógica bem simples, tá? Lógica bem simples. Quando o número maior estiver à esquerda, eu estou ampliando. Quando ele estiver à direita, eu estou reduzindo. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Deu para entender? Ah, sim, deu para entender agora. Ó, número maior à esquerda, eu estou ampliando. Número maior à direita, eu estou reduzindo. Bem básico. Números iguais quer dizer que não existe nem ampliação nem redução. É uma escala natural. Tranquilo? Tranquilo. Ó, olha aqui, ó. Essa daqui são uma das escalas mais utilizadas, tá? Escala de ampliação, geralmente, né, pelo segmento que trabalhamos, construção civil, né, a gente trabalha muito com projeto hidráulico, a gente vai trabalhar com projeto de estruturas, o arquitetônico. Então, são projetos que costumeiramente nós acabamos não usando muito escala de ampliação. Tem alguém aqui que é da engenharia mecânica ou não? Eu. Você é da mecânica? O pessoal que é da mecânica provavelmente vai usar muito mais escala de ampliação do que as outras engenharias. Por quê? Quem sabe me falar o porquê? Quem me explica? Oi? Eles aqui não tem mais coisa? Porque a gente Porque trabalha geralmente- com peças pequenas. Exatamente. Você vai trabalhar com pequenas peças. Enquanto a engenharia civil vai trabalhar com casas, com pontes, com edifícios, com estradas, a mecânica vai trabalhar com peças, com torno, com rodas, vai trabalhar com uma série de peças. Uber. Uber agora tá complicado porque a gasolina tá caro. O Uber vai diminuir muito, vocês vão ver. Vai, a gasolina tá muito cara, não tem como mais não. Tá saindo elas por elas. R$6 não tá dando. Meu carro não até sei. riu a bateria. Oi? Meu carro até riu a bateria de ficar guardado na garagem. A não ser que a gente comece a fazer Uber de bicicleta agora. É uma opção. Mas, gente, ó. Essas geralmente são as escalas que nós mais usamos, tá? Sempre usamos geralmente mais essas escalinhas aqui, ó. É 1/100, nós vamos usar 1/20, 1/50. Então, geralmente são as escalas mais usadas, tá? Então, nós temos essas relações aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, ó, são essas relações aqui das leituras em metros, tá? Então, quer dizer que eu vou ter essas ampliações e eu vou ter essas relações aqui de aplicabilidade dessas escalas. Isso aqui eu não vou me estender muito, porque eu quero que vocês utilizem isso aqui na prática. A gente vai começar a colocar isso aqui em prática e aplicar no papel, e aí eu quero que vocês aprendam essa relação com a mão na massa, tá certo? Então, ó, isso aqui ensina a gente a ler a escala no escalímetro, tá? Esse desenho nosso aqui, ele é uma representação de uma escala de 1/50, tá certo? Ó, do ponto 0 ao ponto 1, eu tenho exatamente aqui 10 divisões, ó.
exatamente como acontece numa régua, tá? Isso aqui é uma escala, é uma relação muito próxima que acontece na régua. Então, na escala de 1 para 50, eu tenho 10 divisões aqui dentro. Aí depois eu tenho aqui um outro exemplo de uma escala do ponto A ao ponto B, eu tenho mais 5 divisões, que é um ponto, vai dar 1,5 ponto. E depois eu tenho aqui, de novo, até o 2, tá? Isso aqui é só para a gente identificar no escalímetro. Quem está com o escalímetro em mãos aí agora? Que tem condição de acompanhar o que eu estou mostrando. Você tá? Eu tô. Eu também. Pessoal, deixa eu tentar ligar no celular. Eu vou mostrar de pertinho isso aqui, tá? Pera aí. Tá acontecendo alguma coisa aí, gente? Ele foi colocar no celular. Todos estão conseguindo ver? Sim. Sim. Tá aparecendo? Eu vou tentar mostrar de pertinho aqui para vocês, tá? Ó. Essa aqui, ó, é minha escala 1 para 100, tá? Então, o escalímetro ele vai ter isso aqui, ó. Tá conseguindo ver? Sim. Sim. Tá vendo? Então, esse aqui é a escala 1 para 100. Essa dimensãozinha aqui da escala 1 para 100, se você colocar do lado de uma régua, ela vai ser exatamente o mesmo tamanho da régua, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma régua aqui, vou colocar do lado e eu mostro para vocês. Ó, acho que agora aparece. Então, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Dá para ver? Sim. Ó. Escala 1 para 100 é exatamente o mesmo tamanho da régua. Tá? É exatamente o mesmo tamanho da régua. A escala 1 para 50, ela vai ser o dobro nessa medida. Olha aqui, ó. Relação que eu tenho, ó. Professor. Dá quase o dobro, ó. Dá para ver? Sim. Por que isso acontece? O que essa relação tem a ver? Por que a 1 para 100 ela é o dobro da 1 para 50? Professor. Estava mostrando errado aqui. Aí. Por que ela é o dobro, gente? 1 para 100 é menor.
Porque o 50 ele vai ser exatamente a metade do 100. Concorda comigo? Se eu reduzo um objeto 50 vezes, eu vou estar diminuindo a metade de um objeto reduzido 100 vezes. Concorda comigo? Então esse objeto ele vai ser o maior. Ok? Ok. Deu para entender? Então, ó, vou deixar a regra de lado, eu vou mostrar. Ó. O que estava no slide, que eu estava compartilhando com vocês, é exatamente isso aqui, ó. Esse intervalozinho aqui da régua. Acho que é mais para cá, né? Aqui. Esse intervalozinho. É isso que eu estava compartilhando para vocês, ó. Então, o que a gente vai ter, ó? Do 0 ao 1 são 10 intervalos. São 10 centímetros. Do 0 a 1 eu tenho representação de 1 metro. Isso aqui equivale a 1 metro reduzido 50 vezes. Dá para entender? Sim? Repete como a internet travou. Ó, esse intervalo aqui, ó, do 0 ao 1, que está aqui, ele representa 1 metro. Reduzido 50 vezes. Dá para entender? Sim. Sim. Se eu pegar e riscar no papel, esse tamanho aqui, ó, do 1 ao 0, ele vai ser, num papel, ele vai representar 1 metro reduzido 50 vezes. Certo? E se eu chegar para vocês agora e falar, ó, o exercício que a gente vai fazer nesse exato momento é um quadrado de 60 por 60. Aonde que vocês vão riscar aqui? Vamos lá, como vocês vão medir? Do 0 até o 1,1? Não, ó, pensa bem. Do 60, 0,60 centímetros. Eu vou dar uma escalinha para você e vou falar, ó, vocês vão desenhar na escala 1 para 50 um quadrado de 60 centímetros por 60 centímetros. Quantos risquinhos vocês vão contar aqui, ó? Do 0 a 1? 3. 3. Um pouquinho mais. 6. Exatamente a mesma relação da régua, tá? Ó, aqui, esse risquinho do meio, que está entre o 0 e 1, ele representa 5. Então, cada um desses risquinhos menores ele vai representar 0,10 centímetros. Então, do 0 a essa metade, eu tenho 50 centímetros. E depois eu tenho mais 5 para completar 1 metro. Deu para entender? Sim. Professor, não entendi, não. Ó, vou explicar de novo. Do 0 ao 1, quantas divisões eu tenho na régua? 10. Você tem 10 divisões, não é? É. Sim ou não? Sim. Sim, sim. Se você olhar esse escalímetro aqui, ó, se você ó, você vai ver que você tem riscos maiores e depois você tem risquinhos menores. Quem está com o escalímetro na mão aí? Vocês estão conseguindo ver isso aí? Sim. Sim. Os risquinhos maiores representam qual valor? De 1 metro, Meio. dentro da escala de 1 metro. Meio. Meio. Um pouquinho mais. 10 centímetros? 10 centímetros. Esses risquinhos maiores representam 10 centímetros. Pode contar que do 0 ao 1, você tem 10 risquinhos maiores. É ou não é? Conta aí no teu escalímetro. Quem confirma? Eu. Se os risquinhos maiores valem 10 centímetros, os menores valem quanto? 5. 5 centímetros. Vai valer 5. Ah, os de tamanho mediano, você fala. Isso. Dentro do intervalo aqui, de 0 a 1,
eu não tenho 10 risquinhos um pouco maiores? São os medianos. Sim ou não? Sim, professor. Se eu tenho 10, logo, esses 10, cada um deles vai representar 10 centímetros. Se de 0 a 1 ele equivale a 1 metro, cada um desses risquinhos medianos ele equivale a 10 centímetros. E os menores, os pequenos risquinhos, vão equivaler a 5 centímetros. Deu para entender? Sim. Sim. E o meu quadrado? Se meu quadrado for de 75 por 75, como que eu vou riscar ele aqui nessa escala 1 para 50? 7 centímetros e meio? 13? 6,5. Quanto vocês vão contar? Quanto vocês vão contar aqui para dar 75? 13? 7,5? Vocês vão contar, ó, esse 7 mediano, e depois você vai contar mais um menor. Certo? Deu para entender? Deu. Tranquilo até aqui? Ó, vou mostrar outra escala. Essa aqui é a escala 1 para 75, ó. Não é a mesma coisa? Sim ou não? Sim. É a mesma coisa, só que um pouco menor. Você concorda comigo? Sim. Eu vou dificultar um pouco mais, ó. Vou pegar uma escala. Deixa eu pegar aqui, uma um pouco maior. Vou pegar a escala 1 para 20, ó. Essa escala aqui, ó. Tá dando para ver inteira, completa? Tá. Ó, vamos lá, vamos voltar à mesma lógica. Se do 0 a 1 eu tenho 1 metro, quanto que vale esses riscos medianos aqui, ó? 10 centímetros? 10 centímetros? Quanto que vale os riscos medianos? 10 centímetros? 10 centímetros, exatamente. Mas você percebeu que entre um risco mediano e o outro, eu tenho um monte de riscos menores? 5 riscos menores? Sim. Quanto que vale esses riscos menores aí? 5? 2 Não, um pouco milímetros? menos. 2 Dois. milímetros? Ele vai valer 0,2. Concorda? Sim. Ah, sim. Logo eu tenho 5. Isso, esses 5 vezes 0,2 eu vou ter 0,10. E aí eu vou ter lá os 10 vezes 10, eu vou chegar lá no 100, que é 1 metro. Deu para entender? Sim. Sim. Agora sim. A lógica do escalímetro é essa, gente. A lógica do escalímetro é essa. Tá? Pode mudar de escala para escala, mas essa é a lógica. O que vai mudar de uma escala para outra é só o tamanho, tá? Ó, isso aqui é para 125, ó. É só o tamanho dela no papel. Só o tamanho dessa distância aqui, ó. Você pode perceber que na 125 tá bem pequenininho, ó. Mas a lógica é a mesma. Se você entender essa lógica, você faz isso para qualquer escala. Certo? Deu para entender? Sim. Tá ok? Tá aqui? Ok. Então eu vou voltar aqui pro slide. Espera só um pouquinho. Então, voltando, pessoal. Deixa eu sair aqui, senão vai dar microfonia. Ah, agora deu. Então, voltando, ó.
Então, essa é a lógica da escala. O raciocínio é esse, tá? Que tranquilo, ok. Vou compartilhar a tela novamente com vocês. Então, o que nós vamos fazer agora? Vocês aprenderam a lógica da escala e agora a gente vai colocar isso em prática. Tá certo? Então, nós vamos fazer um exercício de escala agora. Vamos lá. Qual que é o primeiro passo que eu faço quando eu vou fazer um desenho na folha? Qual que é a primeira coisa que vocês têm que fazer? É a margem. Margem e... Esse é o nome do outro. E o carimbo. Carimbo. Exatamente. Primeira coisa que vocês vão fazer, margem e carimbo. O carimbo a margem e o carimbo que a gente já conhece, tá? E agora, nós vamos fazer isso aqui, ó. Vocês vão desenhar esses desenhos aqui na prancha, ó. Exatamente como está aqui. Variando essas escalas, ó. Um escala para 50, um para 100, um para 75, um para 25. São todas escalas que tem no escalímetro, tá? Então, agora vocês vão fazer esse desenho do jeito que está aqui, usando todas essas medidas, e vocês vão usar o escalímetro para fazer esses desenhos. Tá certo? Aqui eu tenho, ó, vocês vão perceber o seguinte, ó. Cada um desses exercícios, ó, você vai fazer ele em 2 escalas, tá certo? Ó. Pode ser, pessoal, o seguinte, tá? Vocês vão fazer exatamente como está descrito aqui, ó. E vocês vão montar ele na prancha como está exemplificado aqui. Pode ser que não caiba, muito provavelmente não vai caber em uma folha só. Vocês podem fazer em outras folhas também, tá certo? Mas se lembre de uma coisa, toda prancha que você for desenhar tem que ter margem de carimbo, não pode ter nenhuma sem margem de carimbo, tá? Outra coisa que eu gostaria de exemplificar para vocês é o seguinte, ó, deixa eu voltar aqui, abrir aquela aula novamente. Parece para vocês ou não? Carimbo? Aqui o carimbo. Todo mundo tá vendo o carimbo? Sim. Sim ou não? Sim. Então, ó, vamos lá. Vamos estabelecer uma lógica aqui. Eu vou fazer aquele exercício de escala, tá certo? Aí comecei a desenhar as figuras geométricas, não coube em uma folha. Eu vou precisar usar 2 folhas. Qual que é a numeração que vai aqui no meu carimbo? Que número que vocês colocam aqui no carimbo? 1 e 2. Igual tá aí. Isso, ó. Número da direita é o total de pranchas. Se eu usei 2 folhas para fazer as figuras geométricas, eu vou colocar 2 aqui em ambas as pranchas. As 2 pranchas vão ter que ter o número 2 à direita. Aí, o número da esquerda, ele vai variar. Na primeira prancha eu vou colocar o número 1, então a primeira prancha vai ficar 1 e 2, como está exatamente aqui. E a segunda prancha, ela vai ser 2 e 2. Por que 2 e 2? Primeira parte, segunda parte? Primeira parte, segunda parte. Simples. Dúvidas em relação a isso? Não. Tranquilo? Tranquilo. Então, pessoal, essa é a atividade que fica, tá? Para a semana que vem. E semana que vem eu gostaria que vocês apresentassem a atividade para a gente poder corrigir. Professor, aí na semana que vem eu já entrego todos daí que ficou. Pode ser, maravilha. Já. Porque é o seguinte, gente, ó. Se vocês trouxerem as atividades aqui, e a gente começar a mostrar o que nós estamos fazendo, a gente vai conseguir tirar as dúvidas que forem surgindo, tá? E eu posso ir corrigindo vocês
enquanto a gente vai fazendo. A gente não precisa deixar para fazer a correção só lá no final do bimestre, e aí quando está valendo nota, entendeu? A gente pode fazer uma correção prévia. Professor, você não consegue um espaço para a gente estar indo presencial para entregar esses desenhos? Então, Luiz, eu preciso ver o seguinte, como que está o decreto, porque eu não sei, aqui, se eu não me engano, saiu um decreto ontem, né? O decreto de ontem vai manter a mesma coisa, as aulas tá parada ainda, não vai voltar. Então, na verdade, a gente está travado por causa desse decreto aí. A gente tem que esperar eles liberarem, né? Acho que o pessoal da Uningá tava vendo isso. Mas assim, o Luiz, eu acho que até o final do bimestre, talvez a gente consiga ter um encontro presencial. Tudo vai depender, na verdade, da situação que a cidade está vivendo, né? A gente está com um quadro aí bem grave, bem complicado da saúde, com falta de leitos e tudo mais. Então, tudo vai depender de como a gente vai progredir diante desse quadro aí da pandemia, né? E o que eu recomendo para vocês? Façam as folhas, deixem as folhas prontas, tá? Se acontecer de ser autorizado que nós possamos ir aí até a instituição, eu vou pedir para vocês encadernarem todas as folhas e me entregar um caderno, porque daí eu vou corrigir e aí com caneta, vou escrever o que está errado, o que não está, entendeu? Caso isso não seja possível, e nós temos que estar preparado para isso, vocês vão ter que bater uma foto ou escanear, montar um PowerPoint e me entregar. Tá certo? Então, existe aí, vamos deixar em aberto as duas possibilidades. Tá ok, então. Beleza? Ok, professor, só uma pergunta. Diga. Pode falar, Bruno. Eu fiz o meu, professor, agora. Quer compartilhar? Compartilhei para a gente ver. Tá bom. Pessoal, ano passado, eu dei essa disciplina, essa mesma disciplina, para o pessoal do design de interiores, primeiro ano. E o primeiro bimestre a gente conseguiu fazer a correção ainda física, né? O pessoal entregou e tudo mais. Depois, os outros bimestres, a gente já conseguiu fazer nesse modelo do PowerPoint, tá? Funcionou, deu certo, a gente conseguiu corrigir, foi bom, o resultado foi legal, foi bacana. E é lógico que o físico, ele é melhor, né? Sem sombra de dúvidas, a gente não pode descartar isso. Só que esse também funcionou, foi legal, tá? Então vamos lá, esse aqui é o do Bruno, né? O Bruno, ó, o que talvez eu corrigiria aqui no teu trabalho, eu acho que essa margem superior, ela tá com uma dimensão errada, ó. Consegue perceber? Em cima, professor? A de cima, isso, ó. A da esquerda parece que tá ok, mas a de cima, ela tá maior. Quanto era, professor? Ela tem que ser a mesma medida das demais. Aí 0,7, né? Será? Isso, 0,70 centímetros. Tem que ser a mesma medida das demais. Tá bom, vou corrigir. Ela ficou um pouquinho. Aproxima fazendo o favor aqui do carimbo pra gente dar uma olhada, pra ver como ficou. Dá pra dar um zoom? Aí, agora tá bom. Aí, agora já dá pra ver, ó. Isso aí, para aí. Pra gente dar uma olhada, ó. Você usou as linhas de chamada, eu acho que tá certo, tá? Uma coisa que você poderia fazer para ficar um pouco melhor é passar com a lapiseira fina, a 03, um pouco mais leve, tentar não apertar tanto no papel para ela não ficar tão marcada, tá? Então, acho que se você fizer isso, o teu resultado final ele vai ser um pouco melhor. O que eu estou olhando aqui também, que eu acho que, né, aí você pode até dizer se eu estou errado ou não, mas nessa linha aqui onde fica a numeração,
nessas linhas verticais, eu tenho a sensação que você passou mais de uma vez a linha. Você passou a lapiseira, subiu e depois desceu. Tá certo ou não? Onde, professor? Isso, antes você tá com o cursor. Aqui. Um pouquinho mais para a direita. Aqui. Para a direita, para o outro lado, onde fica o numeral. Ah, sim. Isso, essa daí. Passei. Eu tenho a sensação que você passou ele mais de uma vez. Ó, o que eu posso dizer para você, ó? Para todo mundo isso aí serve, tá, gente? Ó, quando vocês forem fazer, até vocês irem pegando experiência e tendo domínio dos materiais, faça aquela dica que eu dei para vocês. Vem com uma lapiseira mais fina, risca bem de leve, só para você acertar, conseguir acertar o posicionamento das linhas, e depois você vem e faz um acabamento, entendeu? Aí você pode fazer esse acabamentinho das linhas e aí você consegue trabalhar essa um pouquinho melhor esse acabamento. Esses quadradinhos, eles ficaram bons, tá? Só tô com a sensação que ele tá um pouco fora de esquadro, a linha vertical. Eu acho que ela tá um pouco torta. Tá faltando os numerozinhos, se eu não me engano, né? Tinha uns numerozinhos embaixo dos quadrados, das linhas, do grid. Aproxima de novo aqui no carimbo, faz um favor. Tinha uma outra coisa lá que eu precisava falar. Isso aí. Aí tá bom. Ó, a tua caligrafia, ela ficou boa, tá? Para um começo de trabalho, ela tá boa. Já tá conseguindo produzir uma caligrafia bem harmoniosa. Eu achei que ela ficou. Você só tem que tomar cuidado do seguinte, ó. No Uningá, onde você colocou aqui, ó, o U e esse primeiro N, dá para perceber que você passou várias vezes a lapiseira por cima, tá? Então, você tem que tomar cuidado só com isso. Quando você passa mais de uma vez, você acaba perdendo qualidade final no seu trabalho, entendeu? Dá para perceber que você fez caprichado e tudo mais, só que são esses detalhes que vão acabando degradando um pouco a qualidade final do trabalho. Então, você tem que se atentar para esse tipo de coisa aí, tá? Passa lá para o próximo slide, vamos dar uma olhada. Aí, ó, ficou bom também. Algumas letras aí que talvez o espaçamento entre elas pode ser um pouco melhor, tá? Mais igual. Mas ficou, de uma maneira geral, ficou bom sim. Vai lá para o próximo, vamos lá. Isso, vai para baixo. Aí, esse aí, se você quiser dar um pouco de zoom, a gente vê melhor. Isso aí, tá bom, ó. Ó, no geral também ficou bom, tá? Tá bem... A minha caligrafia é horrível. Não entendi. Não entendi o que você falou. Ah, eu tentei, mas minha caligrafia é horrível. Não, mas o resultado ficou bom. Ficou bom. Esse começo, ele é bem difícil mesmo, gente. Vocês não vão sair escrevendo letra de casamento. Isso não vai acontecer. Entendeu? Vocês não vão sair daqui fazendo convite de casamento. Então, esse começo, ela precisa começar a ficar harmoniosa, ela precisa começar a ficar legível, tá? Então, para o primeiro resultado, tá bom. Tá? Então, tem coisas aí que você vai evoluir e vai aperfeiçoar com a prática. Vocês precisam entender uma coisa, desenho, ele é prática. Desenho, ele faz, apaga, faz de novo, refaz, amassa a folha, joga fora, faz outra vez. Então, isso é desenho, tá? Então, você só vai conseguir ficar bom, evoluir fazendo. Não tem outra opção. É botar a mão na massa, errar, começar de novo, errar de novo, começar de novo, e aí você vai aprender e vai evoluir. Então, isso é desenho, tá certo? Mais alguém, gente? Mais alguém? Quem mandou aqui? Professor, quanto que é para entregar? Ó,
nós vamos entregar ele no final do bimestre. Se eu não me engano, as provas, elas começam já no final do mês que vem, tá? Então, o nosso bimestre ele não é muito longo. Então, não tem muito tempo, não. Então, se atentem, procurem aí cumprir semanalmente essas atividades aí, não deixem acumular, porque vocês vão ter outras disciplinas para fazer. Quantos trabalhos você já tem para fazer aí das outras disciplinas? Como que tá aí? É o desenho e a física, o trabalho de física. E vocês já estão com bastante conteúdo nas outras? Mais ou menos. Tô com dificuldade em cálculo. O que tem mais conteúdo é cálculo. Cálculo é desgraça. Gente, normal, tá? Isso é engenharia, normal. Então, assim, não vocês acumularem para o bem de vocês, porque depois que chega na semana, vocês vão ter que estudar para cálculo, vocês vão ter que estudar para um monte de outras disciplinas. Então, assim, vamos levar a coisa um pouco mais leve, tá? Vamos levar mais tranquilo. É um exercício fácil, rápido de fazer, você vai, sentou ali uma tarde que seja, você vai fazer, tá? Então, não deixa acumular, porque depois vocês vão acabar fazendo de um dia para o outro, não vai ficar bom, tá? E aí eu vou descontar a nota mesmo. Então, assim, não deixa acumular, gente. Tá leve, tá tranquilo, tá fácil de fazer. Então, vamos levando a coisa um pouco mais organizada, tá? Mas alguém quer mostrar? Ou não? Professor, posso mostrar o meu também, que eu fiz? Pode ser, partilhe com a gente. Só uma dúvida sobre as margens, professor. Não precisa ter um tamanho, não, né? Só o grafite que tem que ser 0,7, de lá que você falou, e 0,5. Não, o tamanho da margem é 0,7. Ah, tá. Lembra lá naquele exemplo? Ó, você vai ter a margem esquerda, ela vai ser 2,5, 2,5 centímetros, e todas as outras, elas vão ser 0,70 centímetros. Professor, você tá vendo aí? Tá aparecendo. Olha lá, aproxima um pouquinho mais, por favor. Ó, vai na parte superior esquerda, lá. Bem no cantinho lá em cima. Isso, aí mesmo, ó. Você consegue perceber que tem falha nas linhas, ó? Aham, essa eu fiz com a lapiseira 09. Ela tem falhas nas linhas. Por que acontece aquilo ali? Provavelmente você usou um esquadro pequeno. Eu não, ou régua. Provavelmente você deve ter feito com régua. Não, esse aí eu usei o esquadro grande mesmo. Você usou esquadro grande? É. Porque o que está aparecendo é o seguinte, ó. Ou você apagou a linha, e aí ficou falhado, ou você fez a linha, tirou a lapiseira do papel e depois fez de novo. Eu acho que foi quando eu passei, eu não apliquei a força constante, eu acho, não sei. Porque ela tá com uma quebra, tá vendo? Dá pra ver que ela tá com quebra. E tem mais, ó, quebras, ó. Se você vier na parte de baixo aqui também, aparece que ela tem uma falha. Na mesma linha, se você descer um pouquinho, ela tem também. Aí mesmo, ó. Desce um pouco mais a imagem pra gente dar uma olhada. Ó, aqui o encontro das linhas embaixo, ó, dá pra ver que ele não tá bem encontrado. Do lado direito, ó, se eu não me engano, tá passando também, ó, o encontro das linhas embaixo. Aí, ó, parece que tá passando um pouquinho, ó. Aí, dá a sensação que tá passando um pouquinho. Aqui, eu acho que essa linha que você colocou, essa letra que você colocou, ela tá com a medida errada, ela tá muito pequena. Dá uma conferidinha depois. Qual letra fazer aí, como fazer? Ó, deixa eu tô com o carimbo aberto aqui. Depois eu já compartilho com vocês, vamos dar mais uma olhada. Mas, ó, ela ficou muito pequena, tá? Ela tem que ser maior aqui.
Deixa eu ver aqui mais. Mas aí não é pra seguir o 3mm que você tinha colocado lá ou mais maior mesmo? Isso, ó. Na verdade, você vai ter aqui o total dela. Total ela vai ser 0,40. Então ela vai ficar mais ou menos um tamanho assim, ó. Cada divisão dessa tem que ter 10, né? Então aí depois você tira esses. Você pode fazer ela até um pouco maior, tá? 3, deixar 3 em cima e deixar, sei lá, 1 embaixo. Aumenta um pouquinho, mesmo se você precisar aumentar um pouquinho, ela ficou muito pequena, tá? Se você aumentar um pouquinho, mesmo que fuja um pouquinho daquele padrão, lá não tem problema. Ela precisa ser bem legível, tá? Porque assim, do jeito que você colocou aqui, ela vai ficar difícil de ler depois, tá? Ó, uma coisa que eu acho que cabe aqui você fazer, aquele esquema que eu falei, aquela dica que eu dei de você fazer uma linha fina, que é a linha que nós denominamos linha de chamada, tá? Que é a linha bem fina, a linha auxiliar, tá? Você usa ela para conseguir fazer o desenho. Você vai vir com a lapiseira fininha, você passa bem leve, só para você ter uma noção de onde começar a escrever, e aí depois você escreve. Outra coisa aqui, o teu nome, quando você for escrever aqui, você vai escrever todas as letras em letras maiúsculas, tá? Você escreve aí dentro com letras garrafais, quando você for escrever o seu nome. É isso. Coloca aí letra maiúscula e tudo mais. Daí, outra coisa que você pode aí se atentar um pouquinho mais, de novo, precisão das linhas, tá? Encontro das linhas uma com a outra. Você vai perceber que às vezes sai um pouquinho, tem umas que ficam mais fortes, outras mais fracas. Pode ser que na hora que você está fazendo a linha, você está usando a lapiseira um pouco mais deitada, daí ela perde espessura, ela fica grossa, entendeu? Daí dá essa variação de espessura. Então, na hora que você está fazendo, eu não sei se na hora que você fez também, você seguiu aquela ideia aquele sentido, né, da lapiseira, da esquerda para a direita, de baixo para cima. Eu tentei seguir isso aí. Oi? Eu tentei seguir esses sentidos aí. Isso faz muita diferença. Então, quando você for usar a lapiseira, você tem que tentar usar sempre ela em pé, tá? É difícil isso no começo, porque nós temos muito vício, a gente traz muito vício de escola, principalmente. Quando a gente começa lá, aprende a escrever, e a gente aprende a desenhar na pré-escola, a gente traz muito esses vícios, né? E aí, quando a gente vai trabalhar desenho técnico, isso acaba dificultando bastante o princípio, né? O princípio do trabalho. Então, nesse primeiro momento, é uma coisa que vocês vão ter que se policiar um pouco mais, tá? Então, vou usar a lapiseira, eu vou riscar, tento usar ela o mais em pé possível, tá? Sem inclinar muito a lapiseira, porque daí você perde qualidade no desenho. Tá certo? Vamos pro próximo, deixa eu ver o próximo, ó. Vamos lá. Ó, esse aí também, tá? As mesmas coisas do passado lá tem aqui também. Ó, aqui, aproxima um pouquinho da margem aqui na direita, lá de baixo, inferior. Isso, ó. A folha tá dobrada ou a margem saiu torta? Professor, eu acho que ele tá dobrado, porque na folha não tá desse jeito, não. Não tá? Não, porque, se não me engano, eu fiz com a lapiseira 07 essa aqui? Trabalho aí, Ó, a margem, ela quando você for fazer a margem, é interessante você usa a 03 e aí depois você vem para dar um acabamento e reforço, você pode fazer com uma 05 ou com a 07 também dá, tá? Mas eu gosto, particularmente, eu gosto bastante da 05, eu acho que dá um acabamento mais fino para ela. Tá certo? Aproxima um pouco das letras. Aí pra gente ver como ficou. Ó, as tuas letras lá em cima, sobe um pouquinho, ficou boa, tá? Principalmente a primeira fileira, ó, aqui o resultado ficou um pouco melhor. Essa que está um pouquinho menor também, ficou boa, não ficou ruim não. O que não ficou tão bom são os numerais, tá? Tem alguns numerais aqui que eu acho que você precisa treinar um pouco mais. Então, ó, primeira fileira aqui, ó. O 2, o 3 não ficou muito bom. O 9 não tá muito legal, tá? Não tá muito proporcional. Deixa eu ver aqui mais. Na terceira fileira também, ó.
dá para perceber que você tem um pouco mais de dificuldade em fazer o 2 e o 3, ó. Isso aí é verdade. Então aí talvez seja um pouco mais de você treinar. Dá uma olhada se os que você fez aqui e percebe qual que não ficou tão harmônico. Por exemplo, olha aqui, ó, o P ficou muito bom, o Q ficou bom, nessa primeira fileira, isso. O Q ficou bom, o L não ficou tão bom assim, o K não está proporcional. Nesse Z, parece que você passou a lapiseira várias vezes, ó. Então, quando fica um pouco menor, ele também perde um pouco de qualidade, ó. Quando você desenha maior, você consegue fazer com mais com mais harmonia que quando você faz menor. Então, treina a fazer um pouquinho menor para você aperfeiçoar. Tá certo? Beleza, professor. Mais alguém, gente? Dúvidas, pessoal? Alguém ficou com dúvidas? Podemos encerrar? Como que tá aí? Então, professor, tá com uma dúvida lá no próximo que é para fazer. As medidas que você colocou lá, se já tá na escala que você determinou, ou se tem que transformar, não sei. Deixa eu abrir aqui, peraí. Deixa eu ver se é esse. Acho que não é esse. Esse aqui. Esse aqui. Ó, o resultado final da tua folha vai dar um negócio mais ou menos assim, ó. Vai ficar muito parecido, tá? Porque, ó, você vai desenhar, cada figura você vai desenhar ela 2 vezes em uma escala diferente, ó. Por exemplo, essa figura aqui, você vai fazer ela na escala 1:50, depois você vai fazer do lado uma Entendi, escala mas 1:100. tipo, a distância de uma para outra, tipo 2 ali, o 11 que tá ali na linha. Isso, é isso aqui daí mesmo. tá em 1:100? Isso, tá em 1:100. Ah, tá. Beleza, então. Essas distâncias, elas seguem o padrão da margem, tá? A margem, a gente faz a margem sempre na escala 1:100. E aí, essas distâncias aqui, para posicionar na folha, você pode fazer na 1:100 também. Beleza, então era isso só. Entendeu? Aí, segue essas medidas que estão aqui, ó. Professor, Tá? essa atividade vai estar no Moodle daí? Eu vou postar agora já. Ah, tá. Já deixo lá para vocês. Ah, pessoal, deixa eu ver uma coisa aqui. É o seguinte, ó. Nesse primeiro momento, a gente não vai precisar fazer as cotas, tá? O que são as cotas? São essas linhas auxiliares aqui, ó. Todo mundo tá conseguindo ver? Sim. Repete, por favor, que travou aqui. Nesse exercício em específico, a gente não vai precisar fazer as cotas. Ó, as cotas são essas linhas auxiliares aqui, ó. As cotas são linhas que são produzidas para mostrar o tamanho das peças, tá? A medida que a gente tem que desenhar. Mais para frente, nas próximas aulas, nós vamos ter uma aula só de cotas. Aí vocês vão produzir só cotas, tá? O pessoal, é importante que vocês aprendam bem essas coisas de escala, de cota, de linha, porque no nosso conteúdo programático, no quarto bimestre, a gente vai ter uma introduçãozinha ao AutoCAD, tá? E assim, essas questões de desenho técnico, ela precisa estar muito... Vocês precisam ter aprendido muito bem isso, tá? A gente não pode levar dúvidas para o final do ano com isso aqui. Quando chegar no AutoCAD, a única dúvida que vocês devem ter é somente como faz para o AutoCAD funcionar, não com representação, entendeu? Representação vocês têm que aprender agora, porque senão fica muito complicado trabalhar no AutoCAD. Beleza, gente? Professor, a chamada. Exatamente, eu tinha me esquecido. Então, por favor, aí postem aí no nosso chat o nome completo de vocês e o curso de cada um, tá? Eu tinha me esquecido, se vocês não falassem, eu não ia lembrar. Vamos lá, rapidinho. Pode falar, Manuel.
Quer falar alguma coisa? Pode mandar, o Matheus, né? Perguntou. Pode mandar sim, Matheus. Pode mandar, que daí eu respondo, acho que hoje é segunda, talvez na quarta ou na quinta. Não, professor, foi sem querer que eu ergui a mão aqui. Não, então tá bom. Vamos lá, rapidinho. Todo mundo colocou? Deixa eu perguntar uma coisa antes da gente encerrar. Vocês estão conseguindo ver as aulas lá no Moodle? Sim. Todo mundo acessou? Ainda. Oi? No YouTube ainda. É isso, no YouTube todo mundo acessou? Eu assisti, acho que a aula 2, um pedaço dela só. Tem uma aula que eu acho que ela acabou ficando, o computador ficou ligado, acho que acabou gravando tempo demais, tá? Então, depois vocês chegam, acho que der 1 hora de aula, depois de 1 hora vocês não precisam assistir mais não, porque não tem nada. É a aula 2 ainda. Isso, essa aí mesmo. Beleza, gente? Eu vou sempre postando essas atividades lá pra gente fazendo. Então, tem sempre essas coisas. Tem uma coisa que eu gostaria de ver. Eu vou perguntar na Uningá, tá? Mas nós temos da Uningá, nós temos uma plataforma, chama plataforma EBSCO. Se você entrar no site da Uningá, na biblioteca, é uma plataforma virtual, que lá tem um monte de trabalhos e livros disponíveis. Eu gostaria que vocês entrassem e usassem os livros. Na nossa plataforma virtual, nós temos alguns livros de desenho técnico, né, que são no formato e-book. Então, eles vão contribuir muito para que a gente comece a aprender. Quando vocês tiverem uma dúvidazinha de representação técnica, eu não sei exatamente como representar uma cadeira. Vai pegar um livro que tem tudo lá que a gente vai conseguir trabalhar com isso daí. Eu acho que é importante vocês darem uma olhadinha lá. Beleza, gente? Então, vamos encerrando por aqui. Até semana que vem. Semana que vem, então, voltamos aí. Tragam aí o que vocês fizeram, por favor. Pesquisem lá o negócio da escala gráfica, que nós vamos voltar a falar sobre isso. E aí, na semana que vem, vamos dar continuidade aí aos assuntos que nós estamos tratando, tá certo? Então, pessoal, boa noite. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, Até tchau. mais. Boa noite.